Oi, bem-vindos ao nosso podcast acadêmico sobre o sistema prisional brasileiro. Hoje discutiremos um dos episódios mais marcantes da crise carcerária no país, o massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, em Manaus, no ano de 2017. Um evento que revelou, mais uma vez, as fragilidades do Estado diante do poder das facções e da superlotação dos presídios. Hoje teremos também a presença de nossos convidados, o jurista Charles Santos, especialista em Direito Penal e Constitucional, e a socióloga Mary Eduarda Monteiro, pesquisadora das dinâmicas de poder e exclusão do sistema prisional brasileiro. Acompanha-nos também a comentarista Laura Azevedo, que nos ajudará a aprofundar a reflexão sobre o tema. Obrigada pelo convite, eu me chamo Laura e é exatamente isso, Sofia. O caso do Compage não foi apenas um episódio isolado de violência carcerária. Ele é um reflexo de um sistema penal que se tornou, nas palavras de Michel Foucault, um instrumento político de gestão dos corpos e das condutas. Como diz o autor de Vigiar e Punir, a prisão fabrica delinquentes, a delinquência é um produto de um certo exercício do poder sobre os indivíduos. Exatamente, Laura. Bom, quando nós analisamos o massacre do Compage, percebemos que ele não pode ser compreendido apenas como um colapso momentâneo da segurança pública, mas sim como parte de um processo muito mais amplo. O que Loic Wacquan chama de hiperencarceramento das classes marginalizadas aparece de maneira quase didática nesse episódio. São sempre os mesmos corpos que o Estado seleciona, vigia, controla e muitas das vezes abandona. Wacquan nos lembra em As Prisões da Miséria que o Estado neoliberal retira-se da proteção social e reforça o braço penal para conter a miséria que ele próprio produz. E isso fica evidente no Brasil, onde a prisão passa a ser o destino final de pessoas historicamente excluídas, como, por exemplo, jovens, negros, pobres e moradores de periferias, que encontram assim no sistema penal, não uma alternativa de reabilitação, mas uma extensão da desigualdade que já viviam fora dos muros. No Compage, essa lógica se intensifica. A superlotação, o abandono estatal e o domínio das facções atuam como mecanismos que produzem e reproduzem a violência. A prisão, então, deixa de ser um espaço de custódia e se torna, na prática, um território governado pela ausência do Estado, onde o poder punitivo se exerce de forma seletiva e desigual. Assim, o massacre não é uma exceção. Ele é o sintoma de um modelo estrutural que administra a pobreza por meio do encarceramento. Muito obrigado pelo convite. Então, discutir o ocorrido no Compage é discutir o próprio conceito de Estado democrático de direito, questionando se este ainda é capaz de garantir a dignidade e segurança aos seus cidadãos, inclusive, Sofia, aqueles privados de liberdade. O massacre e o contexto do sistema prisional brasileiro. Então, para entendermos o massacre do Compage, precisamos compreender o contexto mais amplo do sistema penitenciário do Brasil. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, o Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, marcada por superlotação, precariedade e violência institucional. Esses fatores criam um terreno fértil para o domínio das facções. Quando o Estado se ausenta, outros poderes ocupam o espaço. Irving Goffman descreve as prisões como instituições totais, onde os indivíduos vivem sob o controle completo e qualquer brecha nessa autoridade é repetidamente preenchida por formas paralelas de poder. Como ele diz em Manicômios, Prisões e Conventos, em instituições totais, o seu eu é despojado de autonomia e adaptação se dá pela submissão à estrutura hierárquica rígida. Eu acho que a Laura trouxe um ponto essencial quando falou da lógica das instituições totais. E o Compage deixa isso extremamente visível. Ali dentro, o presídio funciona como uma microsociedade, com regras próprias, economias internas e hierarquias muito bem definidas. Só que
todas construídas às margens da autoridade estatal. Quando o Estado não consegue garantir condições mínimas ou estabelecer controle real do cotidiano prisional, esse vazio não fica aberto, ele é imediatamente ocupado. E quem assume esse espaço são justamente as facções, que passam a organizar desde a convivência básica até os conflitos mais extremos. É o que chamamos de autogestão da violência, onde a ordem interna não depende do Estado, mas de quem detém o poder ali dentro. O massacre de 2017 é resultado direto dessa dinâmica. Não foi apenas o confronto entre grupos, mas a consequência de um sistema em que a administração formal perde força e quem dita as regras são estruturas paralelas de poder. E quando isso acontece, a violência deixa de ser um evento excepcional e se torna o próprio modo de funcionamento do cárcere. Exatamente, Melry. E essa perda de controle tem implicações jurídicas sérias. O Estado, ele é o responsável pela integridade física dos presos sob sua custódia, certo? Isso se reafirma lá na Constituição Federal, em seu artigo 5º, no seu inciso 49, que diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, essa omissão estatal diante das condições degradantes constitui uma violação direta a esse dispositivo. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a responsabilidade civil do Estado pela morte de um detento, mesmo que este ato seja cometido por um outro detento. Facções, violência e o papel do Estado. Neste bloco, vamos aprofundar a discussão sobre o papel das facções e o que o massacre do Compadre revela sobre a presença ou ausência do Estado dentro das prisões. A Lívia Sofia Martins introduziu muito bem o ponto central deste bloco. Bom, como socióloga, para entender o massacre do Compadre, nós precisamos olhar para além da violência imediata e observar como as facções se tornaram atores que ocupam funções que deveriam ser do Estado. Dentro dessas prisões brasileiras, o que vemos é a construção de uma governança paralela, resultado direto da ausência de políticas públicas e consistentes da incapacidade estatal de gerir esses espaços. A Karina Biondi mostra isso com muita precisão na sua etnografia sobre o PCC. Ela aponta que essas facções não surgem como simples organizações criminosas. Elas emergem como formas de ordenação interna, criando assim regras, normas e até estruturas de solidariedade em um ambiente completamente negligenciado. Quando ela diz que o crime organizado ocupa o vazio deixado pelo Estado e impõe uma ordem que, embora violenta, é também reconhecida como legítima por aqueles que dela participam, ela praticamente descreve o Compadre em 2017. O massacre ali não foi só uma disputa territorial. Foi uma demonstração de força, um recado enviado dentro e fora dos muros, e também a consequência de um sistema que quem exerce autoridade cotidiana não é o Estado, mas as organizações que conseguiram se estruturar onde ele se ausentou. Essa lógica transforma a violência em um mecanismo de governo, e a sobrevivência passa a depender das regras impostas por esses grupos. Então, o que aconteceu no Compadre é o sintoma de algo muito mais profundo, um modelo prisional que terceiriza informalmente a gestão interna para as facções. E quando isso ocorre, a violência deixa de ser exceção e passa a ser o próprio motor de funcionamento do sistema. Ou seja, a violência das facções é também uma forma de resistência e sobrevivência dentro de um ambiente caótico. O massacre do Compadre foi, de certa forma, como eu posso dizer, uma disputa pelo poder simbólico e territorial, mas também uma mensagem política, uma demonstração de força diante a ausência estatal. E juridicamente, isso escancara a falência do Estado enquanto garantidor do monopólio legítimo da força. Max Weber, ele traz um conceito clássico.
Quando o Estado perde o controle sobre a violência, ele abdica de sua soberania. Observem que a negligência institucional se traduz em responsabilidade objetiva. O Estado não pode alegar sua ausência de culpa quando o dever de custódia é inerente à sua função. Portanto, o Compage é mais do que um episódio violento. É a materialização de uma política penal seletiva que, como alerta o Locke Vacquante, não busca reinserir, mas administrar a marginalidade. O cárcere se torna mais um depósito dos indesejáveis e o novo asilo da miséria moderna. Encerramos este primeiro conjunto de blocos com uma reflexão importante. O massacre do Compage nos obriga a encarar o sistema prisional não apenas como espaço de punição, mas como um espelho das contradições do Estado e da sociedade brasileira. O Estado democrático de direito e suas contradições. Neste bloco, vamos retomar uma questão central. Como o massacre do Compage desafia o próprio conceito de Estado democrático de direito? Afinal, o que significa viver em um Estado que, em tese, garante direitos e liberdades, mas que, na prática, mantém milhares de pessoas em condições degradantes? Um excelente questionamento, Sofia. Veja bem, a ideia de Estado democrático de direito, ela está associado à subordinação do poder estatal e à Constituição e à dignidade da pessoa humana. O filósofo Norberto, em sua obra A Era dos Direitos, ele é muito feliz e sábio quando ele diz que o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é justificá-los, mas protegê-los. Observem que, quando o Estado falha em proteger a vida e a integridade dos presos, ele viola esse princípio elementar. Exato, Charles. E como ressalta Luiz de Ferrajoli, o Estado de Direito se caracteriza por limitar o poder mediante o direito, ou seja, nem o poder absoluto, nem mesmo que o poder punitivo. Ferrajoli afirma no Direito e Razão, o Estado que não reconhece os direitos aos réus e aos presos transforma-se em um Estado de polícia e não em um Estado de direito. A provocação que a Lívia Sofia Martins traz aqui é fundamental, porque nos obriga a deslocar o olhar. Não estamos aqui apenas falando de falhas administrativas, mas de um paradoxo estrutural. O massacre do Compage, ele expõe um Estado que se proclama democrático, mas que produz e reproduz espaços onde a democracia simplesmente não chega. E quando o jurista Charles Santos menciona que o Estado viola sua própria Constituição ao não proteger a vida dos presos, e quando a Laura chama a atenção para os limites do poder punitivo, é como se ambos iluminassem partes diferentes da mesma engrenagem. Do ponto de vista sociológico, vemos que a questão não é apenas que os direitos são violados, mas quem são as pessoas cujos direitos são sistematicamente violados. O Compage mostra que o Estado exerce o poder de maneira seletiva. Não é um acidente histórico que as prisões brasileiras sejam compostas majoritariamente por jovens negros, pobres e periféricos, como mencionei inicialmente. Isso revela que a seletividade penal é, na verdade, uma extensão da seletividade social. O sistema prisional funciona como uma espécie de espelho distorcido do Brasil. Os que já viveram a exclusão do lado de fora encontram, do lado de dentro, um Estado ainda mais ausente, ainda mais cruel. É por isso que eu digo que o Compage evidencia um fenômeno que vai muito além da violência institucional. Ele mostra a existência de zonas de não direito dentro da democracia brasileira. São espaços onde a Constituição perde sua força normativa, onde a cidadania é relativizada e onde a vida humana passa a ter valor condicional. E isso tem implicações profundas.
Significa, então, que o Estado democrático de direito no Brasil não é universal. Ele é estratificado. Ele funciona plenamente apenas para alguns. Para outros, como os que estavam no Compage, o Estado atua como seletor de vidas, decide quais serão protegidas, quais serão invisibilizadas e quais podem ser descartadas. Quando vemos o massacre, como o de 2017, percebemos que não se trata apenas de um colapso momentâneo. É o sintoma de um modelo em que o Estado se retira de sua função mais básica, garantir direitos, e se encontra quase exclusivamente na função de punir. E punir de forma desigual, racializada e territorializada. Por isso, quando a Lívia Sofia Martins fala em suspensão da democracia, ela descreve perfeitamente o que acontece ali. Dentro do Compage, o pacto democrático não vigora. A Constituição não circula. O Estado de Direito não se manifesta. O que existe é uma espécie de exceção permanente, onde a vida vale menos e os direitos são tratados como privilégio, não como garantia. É nesse sentido, então, que o Compage nos obriga a refletir sobre uma pergunta desconfortável, mas necessária. De que democracia estamos falando se ela não alcança todos os corpos da mesma forma? Porque se há espaços onde o Estado decide não proteger. Então, estamos diante, na verdade, de uma democracia que convive com sua própria sombra. Uma democracia que convive com zonas de abandono. Então, podemos dizer que o Compage representa uma espécie de suspensão democrática dentro das prisões, um espaço onde a Constituição é silenciada e o Estado de Direito deixa de existir. A responsabilidade do Estado e a justiça penal. Então, ouvintes, avançando um pouco, é preciso refletir sobre as responsabilidades jurídicas do Estado diante de episódios como o massacre do Compage. Nesse caso, a responsabilidade estatal ela é objetiva. De acordo com o artigo 37, em seu parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiro. Isso inclui aqueles sob sua custódia, ou seja, os detentos. E o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, ele reconhece que o Estado tem o dever de garantir a vida desses detentos. Mas há um aspecto mais profundo, a crise da justiça penal. Como diz a Faroli, o sistema penal latino-americano é um instrumento de controle social seletivo, que atua principalmente sobre os setores vulneráveis. E em busca das penas perdidas, ele argumenta, o cárcere é o lugar onde a sociedade deposita as contradições que não quer resolver. Lívia Sofia, quando a gente fala do massacre do Compage, eu quero começar retomando algo que o Charles colocou antes, sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Porque isso não é só jurídico, isso é profundamente sociológico. E veja, quando o Estado assume a custódia de alguém, ele não está apenas trancando uma porta. Ele está assumindo um papel ético, político e social. E é aqui que a gente precisa parar e olhar de verdade para o que aconteceu no Compage. Porque aquele massacre, ele não surgiu ali no dia 1º de janeiro de 2017. Ele foi sendo construído aos poucos, tijolo por tijolo social, decisão por decisão política, omissão por omissão. E o mais duro, a sociedade como um todo foi, de certa forma, permitindo que esse cenário se consolidasse. Quando a gente analisa a prisão, a primeira coisa que aparece e que muita gente evita verbalizar é que a função real do cárcere não é ressocializar. E isso é difícil assumir, mas é o que a realidade mostra. A prisão, ela funciona como uma espécie de depósito, um lugar onde a sociedade coloca aquilo que ela não quer encarar,
Desigualdade, pobreza, exclusão, ausência de políticas públicas, falta de oportunidades. Tudo isso é empurrado para dentro dos muros. E aí vem a contradição. Quanto mais problemas sociais a gente tenta esconder ali dentro, mais eles transbordam. O Compage é esse transbordamento. A superlotação, por exemplo, não é um caso, ela é uma política não declarada, mas praticada. Quando se prende demais e se investe de menos, o resultado é previsível: caos. E esse caos cria um ambiente onde o Estado perde a capacidade e às vezes até o interesse de gerir. E onde o Estado não está, alguém ocupa esse espaço, geralmente as facções. E eu quero aqui retomar algo que Zaffurini diz, que a Laura lembrou muito bem. O sistema penal é seletivo. Ele escolhe sempre os mesmos. Como falei e retorno a falar, jovens, negros, pobres, moradores de periferia. Isso não é coincidência, isso é estrutura. E quando essas pessoas entram na prisão, entram num ambiente que já está completamente deteriorado. Celas lotadas, falta de banho, de atendimento médico, de alimentação adequada, de assistência jurídica. Um ambiente que não protege, não educa e também não reintegra, apenas oculta. E veja, isso não é uma falha do sistema, é o próprio funcionamento dele. O sociólogo Loic Wacquan diz que a prisão se tornou uma instituição de gestão da marginalidade. Isso significa que ela não foi pensada para resolver nada, mas para administrar aquilo que a sociedade não quer enfrentar. Quando olhamos para o Compage, isso aparece de forma quase cirúrgica. O Estado sabia que havia tensão entre facções, sabia da superlotação, sabia das condições degradantes, houve avisos, houve alertas, houve relatórios. Nada disso é novo, mas foram ignorados. Então, quando o massacre ele ocorre, ele não é uma surpresa, ele é a consequência natural de uma estrutura que estava ruindo há muito tempo. E é importante dizer que, essa violência, ela não nasce na prisão, ela é levada para dentro dela. A prisão apenas amplifica. E aí, Lívia Sofia, eu volto no ponto da responsabilidade, porque, embora juridicamente a responsabilidade seja objetiva, sociologicamente ela é integral. O Estado é responsável pelo ambiente que cria, mas também pelo ambiente que permite acontecer dentro dele. E há uma dimensão que muitas das vezes é esquecida. A prisão devolve essas pessoas à sociedade. Ou seja, tudo aquilo que elas vivem lá dentro, abandono, violência, humilhação, trauma, volta para o convívio social. Não existe muro que impeça isso de retornar. E isso nos leva a uma pergunta essencial. O sistema penal que temos hoje produz segurança? A resposta é não. O que ele produz é sofrimento, e sofrimento não gera reintegração, gera ruptura. Quando a gente olha para o Compage, o que vemos é uma espécie de espelho muito incômodo, porque ele mostra um Estado que se ausenta onde deveria estar presente e se faz presente onde não deveria. Prende muito, investe pouco, pune seletivamente e administra mal. O resultado é essa combinação explosiva de abandono e violência. E para fechar esse raciocínio, porque isso precisa ficar muito claro. Enquanto o Brasil não enfrentar estruturalmente o modelo de encarceramento em massa, enquanto não entender que a prisão não é solução para conflitos sociais, enquanto não investir em alternativas penais, em reintegração, em políticas públicas reais, enquanto isso não for feito, episódios como o do Compage vão continuar acontecendo. Não por fatalidade, não realmente por fatalidade, mas por consequência,
porque o massacre do Compage não é apenas uma tragédia. Ele é um sintoma crônico da forma como o Brasil lida com pobreza, com desigualdade e com conflito social. E se a gente não mudar, na verdade, a lógica, a história vai se repetir, sempre com os mesmos corpos, sempre nos mesmos lugares, sempre com a mesma justificativa, a de que não havia outra opção, mas havia. E ainda há. Basta decidir enxergar. Mídia, opinião pública e desumanização. Um ponto muitas vezes negligenciado nesse debate é o papel da mídia e da opinião pública na forma como a sociedade percebe o preso. Sim, a cobertura mediática costuma reforçar estigmas, né? Como aponta Vera Malaguti, em Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, ela diz: o discurso punitivista da mídia legitima políticas do extermínio simbólico e físico das classes perigosas. E no massacre do Compage, muitos veículos foram tratados como briga de bandidos, desumanizando as vítimas e naturalizando a barbaridade. Então, Lívia Sofia Martins, o que vemos no caso do Compage é como a mídia influencia a forma como a sociedade enxerga quem está preso. Quando a cobertura reduz tudo a briga de facções, ela desumaniza essas pessoas e naturaliza, consequentemente, a violência. É o que Judith Butler chama de vidas precárias, vidas que, socialmente, não despertam luto nem indignação. E isso tem efeitos diretos. Quando o preso é visto como alguém sem direitos, o Estado se sente legitimado a agir com negligência. A opinião pública deixa então de cobrar responsabilidades e o ciclo de violação continua. Ou seja, a desumanização promovida pelo discurso midiático não é só narrativa, ela sustenta políticas penais que tratam certos grupos como descartáveis. E o massacre do Compage é um reflexo muito claro disso. É importante também ressaltar, Melry, que esse processo de desumanização ele tem efeitos concretos. Pois quando o preso ele é visto como alguém sem direitos, o Estado ele se sente legitimado a violar garantias fundamentais. E isso vai contra o próprio fundamento ético do Estado democrático de direito. Estamos chegando ao fim deste episódio e é impossível não encerrar com uma reflexão sobre o massacre do Compage e o que ele nos ensina. Sim, ele nos mostra que a crise prisional é, na verdade, uma crise do próprio Estado. Um Estado que prende muito, mas protege pouco, que pune seletivamente, mas não previne a violência. Bom, o que o Compage nos ensina, nos mostra, é que o sistema prisional revela muito mais sobre a sociedade do que sobre os próprios presos. A forma como tratamos quem está sob custódia do Estado expõe nossas prioridades, nossas desigualdades e, sobretudo, nossos silêncios. E a reflexão que fica é simples e profunda. Não há Estado democrático de direito possível enquanto aceitarmos que algumas vidas valem menos do que outras. Por fim, gostaria de agradecer ao Charles Santos pelas contribuições jurídicas essenciais, a Laura Azevedo pela análise crítica tão necessária e a você, querida Lívia Sofia Martins, por conduzir esse diálogo com tanta sensibilidade. Foi uma honra dividir essa conversa e a mesa com vocês. Gostaria de expressar a minha gratidão pelo convite. Foi muito gratificante refletir com todos vocês. Em suma, se quisermos um verdadeiro Estado democrático de direito, precisamos repensar esse modelo punitivo e reconstruir políticas baseadas na dignidade da pessoa humana e não apenas
na repressão. Encerraremos este episódio com as palavras de Michael Foucault, que permanecem profundamente atuais. As prisões não diminuem o crime, elas o organizam. Não reformam os condenados, elas os fabricam.